Glória a Deus, um bom dia, a paz do Senhor Jesus, a todos os amados irmãos que estão aí ligados conosco aqui na Escola Bíblica Cristã do Ministério Cristo às Nações. Mais um domingo, mais um dia de ministração da palavra, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Ainda estamos nesse período de transmissão online, não é? Porque nós entendemos ser necessário para que pessoas sejam alcançadas, independente do decreto do governo, não é? Nós temos que ter prudência, temos que ter cautela, e muitas pessoas ainda não têm condições de se deslocar até a igreja. Inclusive, o decreto do governo, ele também engloba a proibição de aglomeração de crianças. Então, a sala das crianças, ela está proibida. Nós achamos necessário ainda transmitir essa aula nesse domingo, até inclusive domingo chuvoso aqui na nossa cidade de Maceió, mas para a glória de Deus estamos aqui e temos a certeza absoluta que o Senhor, Ele é vencedor em todas as coisas, em todas as circunstâncias, e não será diferente nessa. Deus, Ele vai visitar o seu lar, a sua casa nesta manhã. Eu peço a você que compartilhe esse link agora para que outras pessoas sejam também agraciadas e cresçam na presença de Deus. Glória a Jesus por tudo. Estamos aqui com a continuação da nossa lição de número 8, que fala sobre o casamento, fala sobre a relação conjugal à luz da Bíblia, né? Ela tem por tema a fidelidade no casamento, e eu quero orar para dar continuidade a essa aula, amém? Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, por mais esta manhã, pela oportunidade de ministrarmos, Pai, mais uma aula pela Tua infinita misericórdia, e pedimos a Ti, Senhor, graça, pedimos a Ti, Pai, virtude do Espírito Santo, sabedoria, para que possamos aprender mais da Tua palavra, Senhor. Eu declaro sobre a vida do Teu povo, Senhor, conhecimento, que o Senhor abra os corações para que eles possam ser edificados pelo poder da Tua palavra. E sobre nós, nos dê, Pai, a capacidade para ensinarmos o que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus por tudo. Amém. E essa aula, meus irmãos, que vamos dar continuidade, na semana passada, nós falamos que a Bíblia por inteira, ela fala de casamento. Na verdade, o casamento foi a primeira instituição criada por Deus. Lá no livro de Gênesis a gente vai ver isso, antes mesmo da igreja. Então Deus, ele dá uma importância ao casamento. E a gente falou aqui na ocasião, na semana passada, que vemos diversas figuras de linguagem na Bíblia tratando sobre relacionamento. E nós trouxemos aqui um exemplo do livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, ali onde a gente vê uma relação, um relacionamento, ele atribuído em três formas. A gente vê falando da relação de Deus com o seu povo, uma primeira aliança, uma primeira figura, que era o povo judeu. A gente vê isso na Bíblia, a simbologia do casamento com relação a Deus e ao povo judeu. Nós também vemos na Bíblia a figura do casamento propriamente dita, que é entre o homem e a mulher, tá? E uma terceira figura de linguagem que a gente enxerga também na Bíblia, a figura do casamento do noivo, que é Jesus Cristo, e a noiva, que é a igreja. Então a gente vê isso a todo momento, a toda hora. Estamos estudando ao longo dessas aulas sobre os 10 mandamentos. E um dos mandamentos é esse que está aí na televisão, que você pode enxergar, Êxodo 20:14, que diz: não adulterarás. E embora seja uma expressão pequena, ela dá uma margem de estudo, de entendimento bíblico e de aprendizagem muito profunda. E hoje nós não temos a intenção de esgotar o assunto, mas trazer uma segunda aula para que a gente venha falar dos principais pontos conforme a palavra de Deus. Então eu gostaria que agora a gente lesse um outro versículo que está ali em Malaquias, capítulo 2, versículo 14, que na aula anterior nós lemos também. Mas é importante a gente reiterar, que diz assim: e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Aí é uma palavra de exortação de Deus ao povo de Israel, trazendo a figura de linguagem, novamente, do casamento. E a gente percebe nessa palavra que Deus, ele é testemunha de um relacionamento. O Senhor,
ele se apresenta como testemunha daquele relacionamento que é consagrado a ele. Porque um casamento é, acima de tudo, meus amados irmãos, compromisso. Um casamento é, acima de tudo, a honra, em primeiro lugar, a Deus, e, em segundo lugar, ao seu cônjuge, seja ele homem ou seja ele mulher. Então, quando nós apresentamos esse relacionamento a Deus e pedimos as bênçãos dele sobre as nossas vidas, a partir daquele momento, Deus ele se torna testemunha daquele ato. E nós vimos na aula passada que no Antigo Testamento Deus permitia a poligamia ou a bigamia, que são relacionamentos com mais de uma pessoa, mas ali era a título de procriação. Ali era uma questão reprodutória. O homem ali, ele era conhecido como um homem próspero se ele tinha uma família ampla. Era uma questão de povoamento da terra. Se ele tinha um poderio tribal, ele como o patriarca daquela tribo, e se ele estava tendo filhos, isso significava para ele uma prosperidade vinda de Deus. Então, a título de reprodução, para que a terra fosse povoada, Deus ele permitiu algumas exceções, e dentre essas exceções foi a poligamia e a bigamia. Mas nós vimos depois que, vindo o Novo Testamento com Jesus Cristo, o povo ele já se torna mais civilizado. Então, a partir dali já é condenado a questão de um relacionamento com duas pessoas ou mais. A partir dali a gente vê Jesus falando isso e vemos também os apóstolos tratando isso nas suas cartas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, quando abençoa o relacionamento, ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte: olha, o que eu falei permanece. Os olhos que viram esta união, eles também julgam ser verdadeira essa união. Isso é ser uma testemunha. Vamos abrir em Salmos 89, 34. Salmos 89, 34. Olha só o que diz a palavra aí. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Precisamos compreender que Deus, ele é reto, Deus é íntegro, nele não há variação de justiça, nele não há variação de postura. O Senhor, ele é verdadeiro e a palavra dele é uma só. Então, quando ele diz assim, eu estabeleci essa aliança, eu sou testemunha da sua aliança com essa mulher, ou sou testemunha da sua aliança com este homem. Então, vocês não quebrem isso. Então, não é lícito para vocês quebrar essa aliança. E eu não vou alterar o que saiu dos meus lábios. Então, se nós nos colocamos, nos submetemos à bênção de Deus através de um sacerdote para abençoar um relacionamento, a palavra que está sendo ligada ali é Deus abençoando, é Deus olhando e dizendo assim, eu vos abençoo. A partir do momento que Deus diz isso, ele não quebra as palavras que saíram dos seus lábios. Nós precisamos ter essa compreensão. Então, o casamento, a partir desse momento, ele se torna indissolúvel. O casamento, a partir desse momento, ele se torna eterno, até que nós possamos durar um aos outros, porque só a morte pode separar o homem da mulher. Então, nós vemos isso. Então, Deus, ele abençoa, Deus, ele é testemunha, e Deus, ele é a base. Ele é a base do relacionamento. Vamos ver outra passagem? Eclesiastes 4, 10. Olha o que diz aí, essa palavra, escrita por Salomão. Porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Caindo, não haverá outro que o levante. O próximo, por favor. Também, se dois dormirem juntos, eles não se aquentarão, mas um só, como se aquentará? O próximo. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Olha o que Deus está falando aí, irmãos. Ele está falando o seguinte, os dois são uma ajuda mútua, porque somos seres humanos falhos, e somos seres humanos que oscilamos. Então, o que é que acontece?
Vai ter momento em que eu estou forte, vai ter momento em que eu estou fraco. Na minha fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa, é verdade. Mas aqui na terra, eu tenho uma ajudadora para que ela venha a me ajudar na minha fraqueza. Porque quando eu estou fraco, ela vai vir com a ajuda, vai vir estendendo a mão para mim. Da mesma forma, ao contrário. Quando ela estiver fraca, eu vou estendendo a mão para ela. E assim vamos caminhando de graça em graça. Assim vamos caminhando de fé em fé, não é? Porque no mundo teremos aflições. Então, esse tipo de situação em que a mulher ajuda o homem e o homem ajuda a mulher, isso já foi determinado pela sabedoria de Deus. E o Senhor termina falando essa parte do capítulo 4 assim: o cordão de 3 dobras, ele não se quebra depressa. Eu peço que você imagine agora um cordão entrelaçado com 3 dobras. As 2 dobras é o casal, o homem e a mulher. E a terceira dobra é o Senhor Jesus. É o que torna esse cordão mais forte. É o que torna esse cordão quase que impartível, se é que existe essa palavra. Ele não vai se partir, o cordão. Ele permanece forte, ele permanece coeso. O cordão ali não vai se quebrar, porque Jesus, ele é parte do compromisso. Nós precisamos entender isso. Ele é parte daquele relacionamento. Ele é uma das partes desse cordão, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a gente lê essa passagem de Eclesiastes, capítulo 4, nós entendemos que Deus, ele gira em torno de um relacionamento sobre 3 aspectos. O primeiro, ele é parte do compromisso. O terceiro, ele é fonte de intervenção de todo e qualquer problema que tenha dentro desse relacionamento. E mais, Deus, ele é o modelo e a referência para o casal, para eles poderem caminhar. Se nós compreendermos esses 3 aspectos dentro do relacionamento, o relacionamento ele prospera, o relacionamento ele se torna cada vez mais forte, o relacionamento ele resiste aos ataques do maligno e às adversidades que nós temos nesse mundo. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Nós não temos a capacidade, meus irmãos, nós não temos a capacidade de fazer o casamento funcionar por nós mesmos. Um casamento que não é firmado tendo como Cristo a base, ele não funciona. Cedo ou tarde vai ter algum problema, ainda mais no mundo maligno em que nós estamos inseridos e com a multiplicação da iniquidade, que nós já estamos perto da volta de Cristo. Então, um casamento hoje, para conseguir funcionar sem Jesus, é uma mentira, é uma farsa. A gente pode até ver as fotos bonitas nas redes sociais, a gente pode até ver ostentação, mas no fundo, aquele casamento dali, ele está repleto de negridão. O casamento ali, ele está mergulhado nas trevas, porque não tem Jesus como sua base. Então, por si só, nós não temos a capacidade de fazer um casamento funcionar. A Bíblia, ela vai dizer assim no Salmo 127:1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, nós temos que edificar a casa, mas é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem trabalha, é o Senhor quem peleja por nós. Se o Senhor não for a base, tudo é em vão. Se o Senhor não estiver ali, como centro da relação, tudo é em vão, não se consegue. Vocês querem ver outra passagem? Provérbios 24, versículo 3. Vocês estão compreendendo, irmãos? Vão dando um amém. Com a sabedoria se edifica a casa, olha aí, e com o entendimento ela se estabelece. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, como eu vou edificar a casa? Com a sabedoria de Deus. É assim, é um complemento de Provérbios 3, 24:3, com Salmos 127:1. A gente percebe que eles se complementam. E o que é edificar a casa? É construir o lar. É a construção do lar. Então, é a sabedoria de Deus que nos faz edificar a casa. Nós não conseguimos, meus irmãos, tratar das circunstâncias conjugais ou de relacionamentos se não tivermos alicerçados na palavra de Deus. Se nós não conseguirmos caminhar de acordo com a palavra de Deus. Ah, pastor, mas então um casal é perfeito que está alicerçado na palavra de Deus? De forma alguma.
as adversidades vão bater na porta. As crises, elas também vão entrar na vida do casal. Mas a diferença é, tem Cristo como base. E Cristo sendo a base, eu tenho paz. Eu tenho paz para resolver os problemas. Eu tenho paz para aplicar a justiça de Deus. Eu tenho paz para fazer com que aquela relação não acabe, para fazer com que Deus ele venha intermediar, ele ser o mediador naquela causa e trazer ali uma pacificação naquele problema, com sabedoria, trazer uma pacificação naquele problema que está envolvendo aquele casal, até uma artimanha do maligno muitas vezes, mas Deus ele vem livrando, Deus ele vem construindo, Deus ele vem edificando, e é isso que nós precisamos entender. Tudo com o entendimento, a sabedoria de Deus se estabelece. É isso que a palavra está nos ensinando. Vamos ver outro, Provérbios 14:1. Provérbios 14:1. Toda a mulher sábia edifica, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Quem é a mulher sábia? É a mulher cristã. É a mulher que está firmada na palavra de Deus. É a mulher que tem a sua convicção de fé em Cristo. Essa é a mulher sábia. E essa mulher, quando ela tem a sua fé firmada em Cristo, ela edifica a casa. Ela consegue caminhar. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que são crentes, mas elas estão destruindo os lares. É porque ela não está firmada em Cristo. Ela não está firmada em Cristo. Está firmada com os lábios, mas não está firmada com o coração. E quando não se firma com o coração, aí ela se torna uma tola e derruba com as próprias mãos o seu lar. Mas se ela for sábia, ela edifica. A Bíblia, eu vou falar isso mais à frente, ela vai dizer que existem funções diferentes no casamento. O homem governa e a mulher edifica. São funções diferentes que a Bíblia nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor. A referência é Deus. E o padrão da relação é a Bíblia. A referência é Deus e o padrão da relação é a Bíblia. Vamos ver Efésios, capítulo 5, versículo 1. Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Tudo e qualquer ação que me envolva dentro de relacionamentos, sejam relacionamentos conjugais, mas vai muito além disso, relacionamentos no trabalho, relacionamentos na escola, relacionamentos com vizinhos. Eu tenho que ter por base, por padrão e por referência Deus. Eu tenho que tentar imitar a Deus. Eu tenho que tentar imitar Jesus em tudo. Tem um filme que o nome do filme é assim, O que Jesus faria? Eu acho muito interessante aquele filme. É uma pergunta que todos nós devemos fazer sempre. Se você se vê numa situação, num caso concreto, onde você tem que tomar uma decisão delicada e uma decisão que muitas vezes você não tem uma resposta imediata, imagine o que Jesus faria. Faça essa pergunta para si mesmo. Diga assim, Jesus faria isso? Se a resposta for sim, prossiga. Mas se a resposta for não, pare. Pare, medite, peça a Deus a direção e o Senhor certamente dará. Porque devemos ser imitadores de Deus. É o que a Bíblia diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então a referência é Ele. Mas quando a gente não tem Deus como referência, quando a gente não tem o Senhor como um padrão de caminhar, e estamos falando aqui de relacionamentos conjugais, quando não temos, nós endurecemos o nosso coração. E quando o coração endurece, problemas acontecem. Vamos ver Mateus 19, 8. Mateus 19, 8. Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. O que Jesus está dizendo aí era uma indagação dos fariseus, dos religiosos da época, que perguntavam por que Moisés tinha permitido dar carta de divórcio. E Jesus, ele responde, dizendo aí, pela dureza dos vossos corações. Mas essa não é a vontade do Pai. É o que Jesus está dizendo nessa passagem. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Quando ele diz assim, no princípio não era assim. E o que é que era no princípio? No princípio deixe o homem, seu pai e sua mãe, e une-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. É o que está escrito no princípio, lá no livro de Gênesis, no livro da criação. Então Jesus, ele faz uma referência ao princípio. É um princípio eterno. É um princípio indissolúvel. Mas Moisés permitiu isso pela dureza dos vossos corações. Quando o coração
ele está endurecido, abre-se brechas na palavra de Deus para que coisas erradas aconteçam, coisas, digamos assim, mutações aconteçam, anomalias que não era da vontade de Deus, e uma delas é a separação, uma delas é o divórcio, e tudo isso em decorrência do coração endurecido. Então, quando o homem ou a mulher endurece o seu coração, seja qual for o motivo, não é bom algo que acontece, não vai ser bom o resultado. É importante as decisões, é importante tudo o que se vai fazer, que seja planejado. Tudo aquilo que você decide baseado em emoção vai te trazer problema. Se você está decidindo tomar uma postura baseada em emoções, baseada em sentimentos, isso daí vai te trazer severas consequências, porque pode retratar toda a sua vida dali para frente. Então é necessário que no momento esteja de coração limpo, um coração ainda que magoado, mas limpo, para que você tome a decisão correta. A Bíblia vai dizer assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Como é que você vai ver Deus falar com você? Como é que você vai ter uma resposta de Deus se você está com o coração endurecido? Quem está com o coração endurecido não está em Cristo, está afastado dos princípios do Senhor. É o que a palavra diz e já foi profetizado no livro de Ezequiel. Vamos ver ali? Ezequiel 36, 26. Irmãos, eu estou bem dinâmico aqui, para que a gente venha ganhar tempo. Ezequiel 36, 26. Uma profecia, uma palavra profética do profeta Ezequiel, que já previa a igreja de Cristo e quem estaria em Jesus. Diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de quê? Está escrito aí na televisão, coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então, quando a gente tem o coração endurecido, a gente não está em Cristo. Se a gente tem um espírito novo, e se nós temos um coração novo, é porque estamos em Cristo. Paulo vai dizer isso: pois aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, tudo novo significa dizer um coração novo. Tudo novo significa dizer um espírito novo. E quando eu tenho um coração novo e um espírito novo, eu tenho um coração voltado para a palavra de Deus. O coração de pedra saiu, o coração endurecido saiu. Quando o coração endurecido sai de cena, as decisões erradas, elas não são tomadas. As decisões que eu tomo são pautadas na vontade soberana de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora vamos falar um pouco sobre divórcio. O que a Bíblia diz sobre divórcio. Eu já quero de antemão dizer aqui que não é o que o pastor Wilton acha, não é aqui algo absoluto, você não é obrigado a concordar comigo em absolutamente nada. Mas é aquilo que nós entendemos de acordo com a palavra de Deus, tá bom? E você pode aí mensurar, você pode aí ponderar tudo que está sendo dito aqui, seja livre, você é livre. Você é livre para você decidir, porque o Espírito Santo é que testifica com cada um de nós, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quem se divorciou? Uma pergunta, uma questão. Quem se divorciou vai para o inferno? Pessoas perguntam isso. Eu vi um testemunho um dia desse de uma mulher que ficou extremamente agoniada. Ela estava ali totalmente perturbada porque um pastor, ela viu uma pregação de um pastor dizendo que ia para o inferno e ela não via sentido algum de servir a Deus porque era divorciada e se ali aquele pastor tinha dito que ela ia para o inferno, então não via sentido mais em servir a Jesus. Então, a resposta é: quem se divorciou vai para o inferno? Claro que não, não vai. Não vai para o inferno, e a própria palavra de Deus responde isso. Vamos para Marcos 3, 28 a 29. Marcos 3, 28 a 29. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Jesus está falando aí sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Vamos ver o próximo versículo. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Você está vendo que Jesus aí, ele diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas volta o versículo anterior. Mas ele fala algo, ele diz: todos os pecados serão perdoados. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, qualquer pecado que você cometeu, a graça, ela te alcança.
Se você se arrepender e se você abandonar a prática daquele pecado, a graça vai te alcançar, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios capítulo 2. Então precisamos compreender que se você se divorciou, ainda que o divórcio ele seja totalmente reprovável aos olhos de Deus, a Bíblia vai dizer em Malaquias, eu, o Senhor, odeio o divórcio. Deus, ele não quer o divórcio, ele não permite o divórcio. Mas se você se divorciou, seja qual for o motivo, eu não estou aqui levantando questões ou levantando culpa ou quem era inocente, não é isso. Mas pecou, peça perdão. E você ali tem o perdão de Deus, ele te alcança, é pela graça, não é pelos homens. Imagina se o homem tivesse que alcançar, hoje em dia, infelizmente, nós vemos condenação, homem condenando o outro dentro das igrejas, né? Condena um pelo pecado, condena outro pelo pecado. Uma coisa é eu aplicar a justiça como sacerdote, uma coisa é você chegar e você aplicar a justiça para o bom andamento da edificação da igreja. A outra coisa é você condenar alguém. O homem nenhum é capaz de condenar nenhum outro, não existe isso. Não é lícito a cada um de nós dizer que fulano vai para o inferno ou deixar de ir para o inferno. Não cabe a nós falar isso. Tá? Certa vez falaram para Jesus isso. Disseram assim, Senhor, são poucos os que se salvam? O fariseu que perguntou isso para Jesus, em outras palavras, ele queria dizer, Senhor, eu estou salvo. Eu estou salvo. Mas será que os outros estão salvos? Aí Jesus responde ele dizendo assim, porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que passam por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à salvação, e poucos são os que se salvam. Então o que Jesus estava dizendo era o seguinte, cuide você da sua vida, para que você passe pela porta estreita. Então, cada um de nós temos que cuidar de nós mesmos com relação à salvação. Mas o perdão, ele é atingido. O perdão, ele é derramado, porque foi na cruz, foi conquistado por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E por qual motivo, então, Jesus permite o divórcio? Se o divórcio não é da vontade de Deus, por qual motivo Jesus permite o divórcio? Vamos ver lá em Mateus 19, 9. Ele diz aí, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, essa tradução da Bíblia traz fornicação, tá? Mas a palavra grega original é porneia, que significa relações sexuais ilícitas, ou se não prostituição, que já englobaria a fornicação. E casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que existe uma cláusula, em tese, uma cláusula de exceção aí. Existe uma possibilidade de divórcio quando a questão envolve o adultério, tá? Essa palavra que diz aí, por causa de fornicação, como eu disse, a expressão original é porneia, a expressão grega original. E o significado dela é relações sexuais ilícitas, ou se não, prostituição, tá? Então, a gente precisa compreender primeiro o conceito de prostituição. Vamos lá para Gálatas. Gálatas 5,19. Paulo ele vai falar das obras da carne. E eu quero falar só desse versículo para que a gente venha a entender. Aí está dizendo, são pecados sexuais. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, só até aí, e lascívia. São os pecados sexuais englobados por Paulo nas obras da carne. Precisamos compreender que o adultério e a fornicação, ela está totalmente linkada na prostituição. O que é a prostituição? Prostituição é quando eu tenho uma vida sexual totalmente devassa. Traindo a minha esposa, eu sendo casado, ou através de fornicação, que é essa segunda expressão que está aí. Fornicação é quando eu tenho relações sexuais sem estar casado, sem ter uma relação abençoada por Deus. Então existe essa diferença. A impureza, ela engloba outros pecados de natureza sexual. Seria, por exemplo, eu sou um homem viciado em pornografia. Eu sou impuro. Eu sou um homem ou uma mulher que tem pensamentos impuros. Aí não sou casado,
mas olho um homem, desejo ele, olho uma mulher, desejo, então cobiço. Então, os pensamentos impuros, fica pensando em sexo a todo momento, vê maldade em tudo, impurezas, tá? Masturbação também está englobada aí em impurezas. Então, a gente precisa compreender que esse pecado da impureza é isso. A outra, a lascívia, que nós falamos na última aula. Lascívia são justamente as atitudes provocadoras, a sensualidade, não é? É aquele homem ou aquela mulher que é desavergonhada, que ela gosta de mostrar o corpo, tira fotos sensuais, é provocadora. Então isso é uma atitude de lascívia. A gente enxerga isso aí. Todos esses aí são pecados de natureza sexual e são condenados por Paulo, onde Paulo mais na frente, nesse capítulo 5 de Gálatas, ele vai dizer que quem comete tais coisas não herdará o reino dos céus. Então a primeira coisa que a gente precisa compreender, quem está em Cristo, irmãos, quem está em Cristo, ele tem o equilíbrio retornado das coisas. A gente precisa entender que com a queda do homem, lá no Éden, quando o pecado ele entra na vida do homem, o desequilíbrio ele toma conta da criação. Tá? A morte entra na vida do homem, a mulher passa a ter dores de parto para ter filho, as flores passam a ter espinhos, os animais se tornam ferozes e atacam uns aos outros, surgem guerras, ali surgem enfermidades na terra, surge a maldade. Então tudo isso nasce de acordo com o pecado que entrou na vida do homem. Outra coisa que nasce também é o desequilíbrio na ordem sexual. O desequilíbrio na ordem sexual, ele entra na vida do homem. Homens começam a se relacionar com homens, mulheres começam a se relacionar com mulheres, homens começam a se relacionar com várias mulheres, mulheres começam a se relacionar com vários homens. Então a gente percebe que os pecados sexuais, eles adentram a vida do homem. E hoje, muito mais, hoje isso está potencializado na natureza do homem, porque o homem, ele quer ter prazer. Quando eu digo homem, eu digo gênero humano, homem ou mulher. O homem, ele quer ter prazer. O homem, ele quer ter bem-estar. Então, o pecado sexual está muito aflorado, mas não era a vontade de Deus. E quando nós estamos em Cristo, esse equilíbrio, ele é retomado novamente. Você pode entender, uma pessoa que está dentro da igreja, ele está num estado total ali de adoração a Deus. Não tem como ele estar pensando em sexo ali, irmãos. Não tem como, ele está totalmente desligado, ele está focado no céu, ele está focado em Deus. Mas quando a gente está no mundo, muitas vezes nós somos amarrados. Muitas vezes ali somos dominados pela escravidão do desejo sexual. E isso daí é um desequilíbrio. Louvado seja o nome do Senhor. E a prostituição, que está lá no... Vamos voltar para Mateus, ali quando Jesus fala, que é Mateus 19:9. Mateus 19:9. Quando Jesus fala aí, essa interpretação da Bíblia, essa edição que está aí, bota fornicação. Mas talvez se você abrir a sua Bíblia em casa, vai estar prostituição, tá? Ou adultério. Então, quando nós vemos isso daí, a prostituição, dentro dessa sistemática, a gente precisa entender que consequências espirituais acontecem quando nós nos envolvemos com muitas pessoas, tá? O casal, irmãos, quando Deus disse assim, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Quando o casal está junto, quando Deus ele fala isso, uma só carne, é porque naquele momento as almas se unem, tá? O relacionamento, ele não acontece no altar. No altar o que acontece é a bênção de Deus. É a permissão de Deus para que aquele casal se torne uma só carne. O casal se torna uma só carne quando coabita, quando tem relacionamentos íntimos, tá? Ali ele se torna uma só carne. E naquele momento, as almas se conectam. As almas ali, elas se entrelaçam. Por isso que Deus diz que é uma só carne, tá? Há uma união de almas ali, isso passa a ser um só. Vocês querem ver? Percebam casais que vivem muito tempo juntos, muitos anos juntos, são muito unidos. Eles têm, irmãos, ali, percepções iguais. Eles têm percepções iguais. Eu pensei nisso também. Eu estava pensando nisso. E o marido pensando naquilo, a mulher, eu pensei nisso também. Várias vezes acontece isso dentro da casa. Por quê? Porque são almas unidas. As almas, elas se conectam. E quando eu tenho um relacionamento extraconjugal ou um relacionamento com outra pessoa, eu vou trazer esse exemplo aqui
tá? Eu vou falar em parábola como Jesus, para que vocês possam entender. É como uma rede de Wi-Fi. É como uma rede de Wi-Fi. Eu me conecto com a minha esposa, tá? Então, nós estamos ali interligados pelaquela rede de Wi-Fi. Mas quando eu tenho um relacionamento extraconjugal, o que acontece? É como se eu tivesse com a senha aberta daquela rede de Wi-Fi. A senha está aberta. Outra pessoa, outra alma, ela vai se conectar naquela alma que já está entrelaçada do casal. Outra alma, ela vai se conectar com aquilo ali. E que alma é essa? Ninguém sabe. Vai vir qualquer tipo de pessoa. Não só isso, também se conectam espíritos malignos. Se conectam ali demônios. Eles também vão se conectar. É uma rede de internet aberta, irmão. Está sem senha, perdeu a senha. Então vai se conectar todo tipo de coisa ali. Aí você imagina a devassidão que vai trazer naquela situação. E você quer ver isso na prática? Veja um prostituto ou uma prostituta. Prostituta, literalmente falando, a mulher que cobra. Irmãos, ela se conectou a tantos homens que ela tem uma vida totalmente desequilibrada em todos os sentidos. Emocional, ela tem uma vida desequilibrada em termos de morais, ela tem uma vida desequilibrada em termos, às vezes, até de medicamentos, às vezes até de saúde, ela toma também. Então, por quê? Existe tanta conexão dela com espíritos malignos, tanta conexão com outros homens, que aquelas circunstâncias vão entrando na vida dela como um vírus mesmo, vai destruindo a vida dela, vai minando a vida dela, tanto dela quanto do homem. Então o adultério, quando acontece à luz da ótica espiritual, ele traz severas consequências. Não só isso, uma outra consequência também. Eu já falei aqui uma vez, eu vou falar em rápidas palavras, porque deve ter novos crentes aí, talvez não consigam compreender muito bem. Mas toda aliança baseada em sangue, ela tem consequências severas, tá? Se eu faço, eu já falei aqui na aula de batalha espiritual, se eu faço, o sangue é o que tem de maior valor no mundo espiritual. Por isso que Jesus derramou o sangue para nos salvar, tá? Porque o sangue é vida. Então, num terreiro de magia negra, se eu mato ali um animal para aquele sangue, eu estabeleci uma aliança com aquela entidade. Da mesma forma, relacionamento sexual. Você sabia que o relacionamento sexual, ele envolve sangue? De forma microscópica, mas envolve sangue. Então, quando você tem um relacionamento sexual, é um pacto, uma aliança de sangue. E você tem aquela aliança de sangue com aquela pessoa que você está tendo um relacionamento sexual, e espiritualmente ali, está trazendo para você transferências de heranças malignas. Está trazendo para você ali consequências espirituais malditas que envolvem na outra pessoa sobre a sua vida. Sobre a sua vida está trazendo, porque você está fazendo uma aliança sexual. Por isso que Deus ele condena tanto o adultério. Qualquer dia desse aqui eu vou trazer uma aula sobre as 3 vertentes do adultério. Tem o adultério espiritual, que é quando nós adulteramos contra Deus. Tem o adultério físico e tem o adultério moral. São 3 tipos de adultério. Mas hoje estamos falando do adultério que envolve casal. Então Jesus ele diz assim, olha, se aconteceu o adultério, vai ter consequências tão graves que aí é permitido o divórcio. Porque essa consequência vai atingir a pessoa inocente. A pessoa inocente ela vai estar elencada espiritualmente com aquele pecado daquele homem. Ela vai estar sendo sugada pelos aqueles espíritos malignos que aquele homem abriu aquela porta. Ou vice-versa, ou a mulher também. Então a gente precisa compreender esse tipo de situação. Vamos ver 1 Coríntios 6,16. Paulo ele vai falar isso. 6,16. Olha o que Paulo diz aí. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, olha aí, faz-se um corpo com ela, a conexão de alma. Olha a conexão de alma. Porque diz, serão 2, uma só carne. Então, a consequência que aquela meretriz tem na vida dela, a maldição que aquela meretriz tem na vida dela, vai vir para você também. Você se conectou, é uma só carne. Ali você estabeleceu uma aliança com ela, isso seja para homem ou seja para a mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E quais as consequências espirituais na minha vida além da maldição? Eu perco a conexão com Deus. Perdeu a conexão com Deus. Imediatamente o Espírito Santo se desconecta da pessoa e você entra na jaula de Satanás. Satanás ali amarra o ser humano, a luz desaparece da vida da pessoa e ela é mergulhada em trevas e ela está condenada.
ela está condenada. Quem cometeu isso aí está condenado se não se arrepender, se não voltar, entregar a sua vida para Jesus de novo, se não abandonar essa prática de pecado, é caminho certo. A Bíblia me credencia a dizer que vai para o inferno, não tem outro caminho, porque é pecado que está lá no livro de Apocalipse, dizendo que não herdarão o reino do céu. Em Gálatas está dizendo isso, e no livro de Apocalipse está dizendo que o caminho é o lago de enxofre e fogo. É o caminho que tem. Então, é um pecado de devassidão. E por que essa consequência é tão grave? Porque uma só ação, você destrói várias circunstâncias. Quem comete o adultério, ele destrói o seu casamento, ele destrói a vida dos filhos, ele destrói uma história que tinha sido criada para ter vitória, para ter de Deus as bênçãos. Então, é uma ação devastadora. É como se fosse uma bomba de Hiroshima. Apertei um botão, caiu a bomba ali, destruiu o máximo de coisas possíveis com aquela ação. É um pecado terrível aos olhos de Deus. E o princípio eterno é: não se separe. Não se separe, é o princípio eterno. Não se separe. Ah, pastor, mas houve o adultério. A Bíblia me diz que eu posso me separar. Mas eu quero fazer algumas considerações com relação a isso. O ser humano, como eu disse, ele quer viver bem. O ser humano, ele quer viver com satisfação. Ele quer bem-estar. Então, hoje é muito mais fácil eu me agarrar nessa passagem bíblica do que eu renunciar ao meu eu para tentar perdoar alguém. É muito mais fácil. Hoje em dia, o mundo, ele caminha para isso. E precisamos compreender que a vida cristã, ela é renúncia. A vida cristã, meus amados irmãos, ela é estabelecida em negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. É estabelecido nisso a vida cristã. E se há um arrependimento, se ali há um abandono daquela prática de pecado, o próprio Jesus, que abriu esse precedente, ele diz que devemos perdoar. O próprio Jesus, ele nos ensina isso. Ah, pastor, eu devo perdoar, mas não tenho que caminhar junto. Pois é, mas como você pode dizer que é um seguidor de Cristo se você age desta forma? Se você não coloca em prática o perdão que você mesmo diz que proferiu. Se a outra pessoa se arrependeu genuinamente. Se você vê a mudança de vida na vida da pessoa. Tem casais, irmãos, que muitas vezes fecham os olhos e ficam assim: adultério, 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 eu quero que ele adultere, eu quero que ele adultere, eu quero que ela adultere para eu ter motivo de me separar. Né? Muitas vezes vê isso, para quê? Para se agarrar na palavra e poder se separar. Quando na verdade o que Deus quer é que ambos se renunciem de si mesmo e que respeitem uns aos outros e tentem estabelecer novamente a união firmada em Deus, ao invés de estar pensando em divórcio. E lamentavelmente eu já falei isso. Os casais cristãos hoje estão se divorciando a todo momento, a toda hora, irmãos. Até no altar. Você vê pastor se divorciando a todo momento, a toda hora. E nunca foi a vontade de Deus. Vamos para Mateus 19, 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? Próximo. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Jesus aí, repetindo o que está lá no livro de Gênesis, tá? O próximo. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. É uma ordem de Deus. Não se divorcie. Eu acredito na restauração dos casamentos. Quem está falando aqui é alguém que passou por tudo isso aí. Eu com a missionária, passamos por tudo isso aí, irmãos. Eu era um adúltero, eu adulterei, mas o Senhor Jesus me perdoou. Jesus me perdoou e me deu uma nova oportunidade de vida. E a missionária, por ser cristã, me perdoou também. Me perdoou, estamos aqui caminhando com mais uma oportunidade. Os pecados estão nas profundezas do mar. Estamos tentando caminhar na nossa pouca força. E se o meu casamento ele foi restaurado, eu acredito que qualquer casamento pode ser restaurado. Qualquer casamento ele pode ser restabelecido, se tiver como base a palavra de Deus, se tiver como base o Senhor Jesus. Aleluia! Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Mas nós vivemos uma cultura em que é muito mais fácil eu desistir
daquele problema do que lutar para resolver. E não é isso em que nós queremos. Não é isso que nós entendemos, irmãos. Porque Deus, ele permite alguns obstáculos nas nossas vidas. Deus permite alguns obstáculos nas nossas vidas que nós devemos lidar de cabeça erguida, tá? Se houve algum tipo de problema dentro do seu relacionamento, de ordens de adultério, esse tipo de coisa, reveja os conceitos. Quando eu cometi isso, eu não conhecia Jesus. Eu era uma pessoa incrédula. Nem conhecia Jesus, não era crente. Mas eu creio que até quando acontecem problemas assim, envolvendo crentes, eu creio também que Deus, ele restaura. Que Deus, porque nós servimos a um Deus de segunda chance. A um Deus que sempre dá a segunda chance para o homem e para a mulher. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Mas também, por outro lado, é necessário falar algo aqui. Que o relacionamento não é unilateral. Tá? Não é uma pessoa que está ali firmada em Deus e a outra pessoa que diz estar firmada em Deus e está toda hora cometendo pecado, toda hora caindo, toda hora fazendo aquilo. Também não é assim. Casamento é bilateral. O que é isso? Os dois juntos. Direitos e deveres. Tá? Porque nem Deus se relaciona conosco de forma unilateral. Porque se fosse assim, ele tinha que arrastar todo mundo para o céu. E não é isso que vai acontecer. Entendeu? Tem pessoas que vão para o inferno, irmão, porque viraram as costas para Deus. Tá certo? Então, nem o relacionamento de Deus é unilateral. Então, o casamento ele tem que ser bilateral. Tem que ter ali uma postura. Tem que ter um bom senso de ambas as partes para saber que o momento em que se pisou na bola, não é? Que aquilo seja águas passadas. E que aquela pessoa venha se arrepender e venha ter novidade de vida. E caminhando os dois juntos, respeitando o próximo, sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas se há um arrependimento, se há uma aliança, um perdão, aí tem uma aliança restabelecida. É o que Jesus nos ensina. Vamos ver Mateus 6,12? Mateus 6,12. Olha aí que Jesus diz. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Temos que perdoar, irmão. Tá? Deus está falando no meu coração aqui que tem alguém aí que não quer perdoar. Tem que perdoar, irmão. Você é capaz de fazer essa oração do Pai Nosso? Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os que me ofenderam. Se você não está perdoando, como é que Deus vai te perdoar? Tem que perdoar, irmão. Não pode ser assim. Tá? Se teve um arrependimento da outra parte, tem que perdoar. É o que a Bíblia me ensina. Ah, quantas vezes, pastor? 70 vezes 7. 70 vezes 7. Você tem que perdoar sempre. O que é 70 vezes 7? É o número exato, que eu não sei quanto é 70 vezes 7. Mas o que Deus está dizendo é que é um número ilimitado de vezes. Perdoar. É o que a Bíblia está dizendo. Vamos lá para Mateus 6, aí mesmo, 14. Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. O próximo. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Então, nós temos que entender que Deus, ele nos ordena perdoar. Mas não significa dizer que a outra parte, ela tem um passe livre para pecar. Não é isso. Ela tem que se arrepender e tem que abandonar aquela prática. Tá? Porque senão é só remorso. E eu quero trazer aqui a diferença entre remorso e a diferença entre arrependimento. O que é remorso? O remorso ele está ligado à moral humana. O remorso ele está ligado à justiça própria. É a tristeza segundo o mundo. É aquela pessoa que bota a mão na cabeça e fala, ai, como eu pude ter feito isso, mas no dia seguinte está da mesma forma, no dia seguinte aquilo dali só foi um remorso segundo o mundo, ligado à sua natureza moral, à sua natureza humana. O remorso, ele é uma agressão à própria alma, porque ela se martiriza num princípio, ela num primeiro momento, se martiriza porque fez aquilo, mas não muda. Então significa dizer que ela agride a sua alma e se coloca num cárcere espiritual, porque ela não muda, ela permanece da mesma forma, tá? É ligada ao moralismo, é ligada à religião, entendeu? Isso é remorso.
Um exemplo, Judas. Judas não se arrependeu. Judas, ele teve remorso, tá? Se ele tivesse arrependido, ele não tinha procurado os religiosos. Quando ele se arrependeu, que ele viu o que Jesus fez, ele foi devolver as moedas para tentar limpar a barra dele. Não era isso, ele deveria ter procurado Jesus. Se ele procurasse Jesus, ele alcançava perdão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Isso é remorso, tá? E o que é arrependimento? Arrependimento, irmãos, ele gera metanoia. E o que é metanoia? Mudança de mente, tá? É como dizendo assim, pequei, amanhã vai ser diferente, não faço mais. Estou arrependido disso. É uma postura que gera metanoia, transformação. E essa transformação, ela vem acompanhada da consolação. Ela vem acompanhada do consolo do Espírito Santo. Você se arrepende, mas o Espírito Santo vem sobre você, te dando consolo. É uma obra do Espírito Santo na vida do ser humano. É uma obra que gera certeza de mudança. Certeza de que a graça de Deus, ela me banhou, de que me alcançou, de que aquele pecado, embora seja reprovável, algo aos olhos do homem que me condene, Deus ele chega e fala assim, perdoados estão os seus pecados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Assim com aquela mulher, quando for apedrejar aquela mulher, dizendo a lei de Moisés manda apedrejar, você não vai apedrejar não? Aí Jesus olha e diz assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Era mulher adúltera. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí todos vão embora. Jesus fala, onde estão, mulher, os teus acusadores? Aí ele diz, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Aí Jesus dá uma ordem para ela, não peques mais. Tá? Você se arrependeu, você não peca mais. O arrependimento, diferente do remorso, ele vem carregado da alegria da salvação. Tá? Eu tenho a mentalidade que eu errei, mas ao mesmo tempo ali que vem aquilo me corroendo, como é que eu pude fazer isso? Eu venho banhado da alegria da salvação, mas o sangue de Jesus me lavou, mas o sangue de Jesus, ele me cobriu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Exemplo, Pedro se arrependeu, diferente de Judas, mesmo tendo negado Jesus 3 vezes, e ali houve a graça de Cristo sobre a sua vida, onde Jesus o inclinou para uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. O arrependimento, diferente do remorso, que gera um cárcere espiritual, o arrependimento ele gera liberdade espiritual, tá? Você tem a sensação de ser livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é o arrependimento, é diferente do remorso. O remorso a pessoa não muda. O arrependimento a pessoa muda, tem metanoia, mudança de mente. Aí perdoe, porque você perdoando, você não está sendo escravo da pessoa. O verdadeiro perdão te liberta também. Quando você perdoa alguém, você está sendo livre daquela situação. E vocês têm condições de caminhar. Sempre tenha em mente que tudo aquilo que você precisar perdoar neste mundo é muito menor do que o perdão que você teve. Porque o perdão que você libera neste mundo, ele vai ser apenas para este mundo. Mas o perdão que te alcançou, ele vai ecoar por toda a eternidade. É diferente. Você vai poder viver com Cristo toda a eternidade. Então, o perdão que te alcançou é muito maior do que o perdão que você tem que liberar. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Vamos falar de uma polêmica aqui? Uma polêmica, tá? Uma polêmica. Tive um casamento cristão. Os dois são crentes. Debaixo das bênçãos de Deus. Teve um pastor, fez o cerimonial do casamento, mas me separei. Eu posso casar de novo? Vamos lá para Romanos, capítulo 7, versículo 2 e 3. Porque a mulher está sujeita ao marido, enquanto ele viver. Está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. O próximo versículo. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for de outro marido. Tem essa passagem, eu quero ler outra agora. 1 Coríntios 7. Tudo no Novo Testamento, tá? 1 7, 10. Todavia, aos casados mando eu. Mando, não eu, mas o Senhor. Que a mulher não se aparte do seu marido. O próximo.
Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Só até aí. O que a Bíblia ela está dizendo, irmãos, lendo apenas esses versículos, é que não se pode casar. Se você casou debaixo das bênçãos de Deus, tá? Se você foi casado por um pastor ali, todo cerimonial, diante do Senhor, colocou Deus como testemunha, se separou, não pode ter um segundo casamento. É o que a Bíblia está dizendo aí. Não sou eu que estou dizendo. É bem verdade que tem muitas variantes. É bem verdade que há muita, na teoria, a teoria é muito escassa para a gente aplicar a lei de Deus na prática, tá? Cada situação é uma situação. Mas a gente está vendo claramente na palavra que está dizendo isso. E eu vou além. Eu vou lá para Mateus 19, 10. Jesus ele termina falando da questão conjugal, algo muito forte. Olha o que Jesus fala aí. Disseram-lhes seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Os discípulos estavam dizendo para Jesus o seguinte: olha, é muito difícil isso. Isso é muito difícil, então nem convém casar. Aí Jesus ele vem dando uma explicação. Olha o próximo. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. O próximo. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, recebam. Olha o que Jesus está falando, irmãos, é forte. O que é eunuco? Eunuco é um homem castrado. O eunuco é um homem que ou foi castrado pelos homens, que antigamente era aquele homem que tinha a sua genitália retirada, para cuidar dos aposentos das mulheres, para cuidar da casa do seu senhor. Então, para que não corresse o risco ali dele estuprar ou de ter um relacionamento com uma das mulheres dentro do palácio, seja onde for, os homens da época, os poderosos, castravam a genitália e botavam aquele homem para trabalhar como um oficial da corte, alguma coisa assim. Mas Jesus vem dando esse exemplo, dizendo assim: olha, tem homens que nasceram, eunucos que nasceram do ventre da mãe. Ou seja, tem homens que nasceram e por si só, espiritualmente, se castraram. Eles não querem casar. Eles querem ficar sem casar. É o que Jesus está dizendo aí. Aí ele diz aqui: e há eunucos que foram castrados pelos homens. É justamente esse que arranca a genitália. E ele diz assim: e há eunucos que se castraram a si mesmos. Ou seja, homens que colocaram na sua mente, dizendo assim, por causa do reino dos céus, dizendo assim: eu não caso mais para cumprir a palavra de Deus. Eu não caso mais para que eu seja um servo ou uma serva de Deus. Um exemplo de um eunuco que se fez assim, Paulo. Paulo resolveu não casar. Paulo resolveu ficar solteiro. Então, não é? A gente percebe que é a vontade dele. Você não vê referências sobre isso na Bíblia. Então, eunucos que são feitos pelo reino de Deus, casou mal, irmão. Casou errado, teve algum problema no seu casamento, se separou. A Bíblia está dizendo aqui: não case. Não case. E eu vou dar uma prática bem concreta. Uma certa vez, uma esposa de um pastor, divorciada, o pastor adulterou. Eles eram bem conhecidos aqui em Maceió. E ela encontrou um outro homem, esse homem também divorciado, resolveram se casar, os dois. E eles vieram me procurar aqui para saber se eu faria o casamento deles. O senhor pode fazer o casamento? Se houver alguma restrição? Eu falei: olha, vendo assim, a gente numa análise rápida, eu vejo que Jesus ali, ele perdoou os pecados da mulher samaritana, né? Disse que ela tinha vários maridos. Mas vamos orar. Eu, a princípio, não vejo restrição, mas vamos orar, eu disse a ela. E, irmãos, eu apresentei diante de Deus aquela situação e disse: Jesus, é uma dúvida que eu tenho sobre a palavra. E eu peço ao Senhor: é lícito ela casar de novo? Se for, que eu faça o casamento dela. Mas se não for, que essa mulher não me procure mais.
como resposta. Essa mulher não me procurou mais, irmão, para fazer esse casamento. Ela não me procurou mais. E ela fez o casamento, nos convidou para ir. Mas nesse dia, a missionária tinha uma pregação. Ela casou no civil, ela fez um casamento no civil, nos convidou para ir. E nesse dia, a missionária tinha uma pregação. A gente não pôde ir, porque fatalmente lá no momento ela ia pedir para orar, né? Alguma coisa assim. Então percebam como Deus, ele respondeu a esta causa, tá? Então, irmãos, o casamento é algo muito sério. O casamento ele não pode ser decidido de um dia para a noite. Não é com qualquer pessoa que você vai casar. Não é com qualquer um que você tem que casar. Você não pode casar envolvido por paixão. Você não pode casar envolvido por desejo. Você não pode casar envolvido por um rosto bonitinho. Não pode ser, porque é algo muito sério à luz da palavra de Deus. Ah, mas pastor, eu me separei, sendo cristão, já casei de novo. E agora? Perdoados estão os seus pecados. Deus, ele perdoa. Ele não quer que você dissolva a sua família. Continue com a sua família. Deus ele não tem intenção de dissolver a família de ninguém, irmãos. Tá? Os desajustes do homem vão gerar consequências na vida dele. Mas o perdão do pecado, ele vem sobre nós. O que não se pode acontecer é eu premeditar esses pecados. Tá? Eu chegar e falar assim, vou casar porque Deus me perdoa. Você não pode fazer isso. Você está querendo dar uma arrumadinha espiritual. Você não pode fazer isso. Tá? Mas a Bíblia está dizendo isso. Isso é o meu entendimento. Eu como pastor, 2 cristãos se separaram, foram casados na bênção do pastor, eu não celebro um novo casamento, tá? Entre eles. É um entendimento meu, como pastor, respeito qualquer decisão contrária a isso, não me coloco como uma pedra de tropeço na vida de ninguém, mas um entendimento meu, por temor de Deus, crer que a palavra de Deus foi revelada desta forma para mim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que é necessário acima de tudo isso, irmão? Sabedoria. Tem uma passagem que Paulo diz assim, digo eu, mas não o Senhor. Se você ver, ele vai falar dentro do contexto de relacionamentos. Paulo ali, ele vai estar elencando uma série de circunstâncias. Vocês são namorados, se vocês não conseguem ficar sem se abrasar, casem. Mas bom é que não casem. Tal. Ele vai dando uma série de exemplos. Em um dos versículos ele diz assim, digo eu, não o Senhor. Quando ele está dizendo aquilo ali, eu entendo que Paulo ele está dizendo, olha, são tantas situações possíveis, são tantas variantes, são tantos casos concretos que podem aparecer, que eu não tenho como dizer tudo aqui para vocês. O Espírito Santo não me revelou tudo. Eu acho que é isso que Paulo está querendo dizer ali. Então vai depender muito de um caso concreto, vai depender muito de uma análise com sabedoria, porque eu creio que o Espírito Santo, Deus, ele quando diz que ele é o Senhor do sábado, ele abre precedentes, tá? Mas aquilo ali vai depender de cada caso, de cada circunstância. Nós temos que orar, nós temos que perguntar a Deus, tem que ter propósito. Por exemplo, tem mulheres agredidas, mulheres que são agredidas pelos maridos, né? O marido ali, ele já não está mais no caminho de Deus. Então, a gente vai falar nisso aqui na frente, tá? Que é um casamento de cristão com não cristão. Mas ele é cristão, ele está na igreja. Não, ele não é cristão. Se ele te agride, se ele é um homem que bate em você, se ele é um homem que adultera, ele deixou de ser cristão, não é cristão. É um casamento com incrédulo, tá bom? Então aí já entra numa outra vertente. Mas eu estou falando dentro de um casamento cristão. Por quê? Porque os casos concretos, irmãos, eles são muito variáveis. A mulher, às vezes, ela é agredida. Né? A mulher, às vezes, é agredida. Mas aí você vai estudar o caso daquele relacionamento, a mulher fica falando direto para o homem, bate em mim se tu é homem. Bate em mim se você pode. Eu quero ver se tu é macho mesmo e bate em mim. Né? Então, a outra questão é, a mulher adulterou. Ela adulterou, adúltera, tem que ser apedrejada, né? Nos tempos atuais. Mas aí você vai ver, o homem era mergulhado em pornografia. Você vai ver, às vezes, o homem dentro da casa, ele vivia fazendo um monte de coisa errada, individual. Traía a mulher virtualmente no computador, um monte de circunstâncias. Então, assim, são muitas variantes que você tem que ver o caso concreto, para você analisar, para você estudar, para você não cometer injustiça, para você não ser uma pessoa ali que haja na carne, porque nós, seres humanos, somos suscetíveis a julgar sempre. Então tem que ser tudo pautado na palavra de Deus, tá bom? Então a orientação bíblica para o casamento, Efésios 5, 22, já estamos terminando, irmão. Glória a Jesus por tudo, né? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Eu sugiro a leitura desse capítulo aí,
para os casais nesta manhã. Vós, mulheres, sujeitáveis a vossos maridos como ao Senhor. O próximo. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. O próximo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. O próximo. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. A si mesmo se entregou por ela. Próximo. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Próximo. Para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Meus amados irmãos, é um versículo que ele vai mostrar as divisões. Ninguém é mais importante que ninguém, ninguém é maior que ninguém. Tem que entender que o casal está no mesmo time, tá? São iguais. As funções são diferentes. O marido governa e a mulher edifica. As funções são diferentes, mas os dois estão juntos. E percebam que essa passagem diz assim: mulheres, sujeitáveis aos maridos, ou seja, respeitem a posição de governo dos seus maridos. Mas a ordem principal dessa passagem é para o homem, porque diz embaixo: homens, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Então o papel do homem é amar as mulheres, ainda é mais profundo do que a questão da sujeição da mulher para o homem, porque ela é o vaso mais fraco. Vamos lá para 1 Pedro 3, que lá vai complementar essa passagem. 1 Pedro 3, 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sejam sujeitas aos próprios maridos. Olha, o apóstolo Pedro está reiterando o que Paulo falou, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos pela palavra. Irmãos, se você é casada por um homem descrente, incrédulo, ele vai ser ganho através do seu testemunho, através da sua sabedoria. A mulher sábia edifica a casa. Então você, com a sua sabedoria, através da palavra de Deus, o seu marido, aí está dizendo a palavra, ele vai ser ganho. Ele vai ser ganho sem você falar, vai ser ganho sem palavra, ele vai ser ganho pelo seu porte, pelo seu testemunho, pela sua postura. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O próximo. Considerando a vossa vida casta, em temor. Próximo. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura dos vestidos. Ou seja, não tenha vaidade excessiva. Não tenha vaidade excessiva. É isso que está falando a palavra. O próximo. Mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Vá para o versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco. Olha, o homem tem que dar honra à mulher. Como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O marido que trata mal a mulher, ele tem as suas orações impedidas. Elas não chegam até Deus, é que está falando essa passagem. Então, o meu relacionamento com a mulher me diz o relacionamento que eu tenho com Deus. Se eu estou tendo um mau relacionamento com a minha esposa, eu vou ter um mau relacionamento de ordem vertical com Deus. É o que está falando aí a palavra. Então, da mesma forma, se eu sou casado com uma mulher incrédula, é ali, vertical, amar a Deus, e horizontal, amar ao próximo como a si mesmo. Você vai ver aquela situação na prática, para você aplicar conforme a palavra, aplicar com entendimento, com sabedoria, para que ele seja ganho sem palavra, mas pelo seu testemunho. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, na próxima aula eu vou terminar, porque faltou aqui uns pontos. Eu quero falar sobre ciúmes, tá? Para a gente terminar e dar um conselho pastoral sobre isso. Eu termino na próxima aula. Glórias sejam dadas, para não ficar muito corrido, é muito importante falar sobre isso. Então, na próxima aula a gente termina, tira algumas dúvidas, se for necessário, tá bom? Se você tiver alguma pergunta agora, você faça. Eu quero orar já por você nesse momento, porque é interessante, a Bíblia vai dizer assim, que a mulher que teme ao Senhor, o marido é louvado na porta. Lá em Provérbios 30 está escrito isso. Então é interessante, o que é essa porta? É a porta da cidade. A mulher que teme ao Senhor, ele vai ser honrado na porta, porque todos vão ver que aquele homem, ele tem uma mulher temente a Deus.
pela postura, pela integridade dele. Sabe por quê? Porque o homem tem autoridade, mas a mulher tem poder. Ao homem foi dada a autoridade, mas à mulher foi dada o poder. A mulher, ela consegue conduzir o seu lar. Então, da mesma forma, aquela mulher que ela é tola, o marido é desonrado. O marido dela não é honrado, o marido é desonrado. Pode ver, às vezes você vai falar assim, eu vou falar com aquele cidadão ali. Aí no meio da rua diz assim, não fale com ele não, porque ele é um pau mandado da mulher. Quem resolve tudo é a mulher, não é ele. Então você percebe, ele é desonrado. Porque a mulher, ela não exerce o poder que ela tem com sabedoria. E foi isso que aconteceu com Eva. Eva, quando estava lá, Satanás disse assim, coma do fruto que certamente não morrerás, e tu se igualarás a Deus, tu serás igual a Deus. Então, a proposta da serpente era o que para a mulher? Era o seguinte, tu tem poder, mas se tu comer, tu vai ter autoridade. Tu vai tomar a autoridade do homem, tu vai ter poder e autoridade, tu vai ser igual a Deus. Não foi o que Jesus disse? Eis que vos dou poder e autoridade. Então, você vai ser igual a Deus. E é isso que Satanás tenta fazer no dia de hoje. Ele tenta empoderar as mulheres. Ele tenta fazer com que as mulheres ali, elas sejam iguais aos homens ou mais do que os homens. Por quê? Iguais, quando eu digo, é em termos de funções, tá bom? Funções da ótica espiritual. Quando Satanás ele tenta implantar isso no coração das mulheres, aí ele tenta desvirtuar a família. Por que ele tenta desvirtuar a família? Porque um casal é como Cristo. Foi o que Paulo disse em Efésios. Assim como é Cristo e a noiva e a igreja, assim é o marido e a mulher. Então, a igreja de Jesus hoje, ela faz mais ou menos o que as mulheres empoderadas fazem. A igreja quer viver sem Cristo. Ela quer viver do poder dela e da autoridade dela. Quando ela vive do poder dela e da autoridade dela, ela se distancia do marido, do noivo. E aquilo dali cria uma desestabilização no mundo espiritual. Vocês estão me entendendo? Então, a harmonia necessária é que cada um fique na sua função, que a mulher sábia edifique a casa, que ela exerça o poder que foi entregue nas mãos dela para criar os filhos, para ser uma ajudadora do marido, fazer crescer a casa dela em entendimento, ser uma mulher para ganhar outras mulheres para Jesus, para ser ensinadora, para ser ajudadora, para dar bom testemunho e o marido dela ser louvado à porta e o marido dela ser honrado. É isso que a palavra de Deus ela nos ensina, amém? Tem alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui, irmãos, para responder. Já está chegando, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Vamos aqui. Um casal que casou apenas no civil, ambos na presença de Cristo, pode casar novamente? É isso que está perguntando, né? Tá, separou, pode casar. Olha, só casou no civil? Pode. Só casou no civil, você não casou na bênção de Deus, tá? Embora Deus, ele conduza de acordo com a sociedade da época, tá? Eu entendo que o casamento civil hoje ele é necessário para que a gente não venha escandalizar, não é? Escandalizar o reino, não é? Mas se você só casou no civil, você não casou com as bênçãos de Deus, já estão divorciados, pode se casar novamente. Vai ser a primeira vez que você vai casar sobre as bênçãos de Deus. É a primeira vez que você vai casar ali com um sacerdote, ele representando ali a palavra de Deus na terra e lhe abençoando sobre as bênçãos de Deus. Eu entendo que é livre, pode sim se casar. Alguma outra pergunta? Só essa, né? Tem outra? Pergunta da irmã Luciana Araújo. Você sendo evangélica, pode se casar com um homem não sendo evangélico? Abra em 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7. Mas, 1 Coríntios 7,12. Mas, aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem uma mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Paulo está dizendo aí. Mas perceba que Paulo ele diz assim, digo eu, não o Senhor. Por quê? Porque a visão é sempre a construção familiar. Tá? Mas eu digo uma coisa para você, se você ainda não se envolveu com esta pessoa, mas está pensando em se envolver, ore a Deus. Converse com Deus. Porque o jugo desigual ele vai trazer severas consequências para dentro do seu lar. Ainda que Deus tenha até um projeto na vida dele. Daqui que ele venha se converter, daqui que ele venha aceitar Jesus, vai ter sempre alguns embates. Porque quem caminha com Cristo, não é? Ele tem embates com o mundo. A Bíblia diz assim, que luz e trevas, eles não têm comunhão. Então, se ele é um descrente, embora seja uma pessoa boa, não estou questionando isso. Pessoa boa, pessoa de caráter, não estou questionando esse tipo de situação. Estou questionando a ótica espiritual. Espiritualmente, vai ter consequências para a sua vida. O ideal é que você ore,
O ideal é que você pergunte a Deus, que Deus lhe dê sinais, para que de repente Deus venha a trabalhar na vida deste homem ou desta mulher e vocês venham a viver em harmonia. O ideal ainda mais é que ele se converta antes, entregue seu caminho ao Senhor, para que tudo ocorra bem. Mas o jugo desigual ele traz severas consequências e ele até é condenado na Bíblia, trazer o jugo desigual. Se já tem uma família, permaneça com a sua família. Permaneça com a sua família. Mas a Bíblia, ela vai dizer, vamos mais à frente, nesse versículo. Ó, aqui ele volta lá, por favor. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. O próximo. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. Você está vendo? Se você é casada com um homem descrente, ou você é uma mulher, ou você é um homem casado com uma mulher descrente, a Bíblia está dizendo que eles serão santificados por você. Tá bom? O Senhor, Ele é capaz de transformar, de salvar. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, tá? Não se separe por ele ser descrente. Mas a Bíblia também diz assim, se ele quiser ir, deixe-o ir. É o que a Bíblia diz, se ele quiser ir, deixe-o ir. Vamos lá passar para frente aí mais um pouquinho? O 16, se eu não me engano. O anterior. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, porque Deus chamou-os para a paz. Então, assim, se ele é um descrente ou ela é uma descrente e estão querendo ir embora, estão querendo se separar, a Bíblia aí, 1 Coríntios 7,15, está dizendo que deixe ir. É uma decisão pessoal deles. Deixe ir. Por quê? Aí Paulo responde no 16. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Então, assim, o futuro a Deus pertence. Nós não sabemos o que acontece, não é? Se é uma decisão voluntária deles, querendo partir, deixe-os ir. Mas eu repito aqui, como pastor, que eu creio na salvação, eu creio na restauração de todo e qualquer casamento, de toda e qualquer entidade familiar. Por mais visível que esteja a sua falência, por mais destruído que esteja, nós servimos a um Deus que refaz todas as coisas. Nós servimos a um Deus que restaura todas as coisas. Um Deus que traz à existência as coisas que não existem, tá? Vocês estão vendo aqui para um homem falido, que era falido. Um homem sem perspectiva alguma. Um homem que, se não tivesse conhecido Jesus e não tivesse morrido, eu ia ter várias mulheres e ali nunca ia me ajustar, porque eu era totalmente corrompido. Mas o Senhor Jesus, pela misericórdia, me salvou, me resgatou e reconstruiu o meu lar. E eu creio nisso para a sua casa também. É nisso que eu vou orar terminando esta aula. Amém? Tem alguma outra pergunta? Não, né? Então vamos orar nesse momento. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Eu te peço que, se você está passando por uma situação adversa no seu casamento, que agora você feche seus olhos, que agora você apresente ao Senhor esta causa, que agora você venha a tomar posse da palavra de restauração, de cura, de transformação, de salvação, porque o Senhor é poderoso para operar dentro da sua casa, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, graças te dou, Pai, por esta aula. Meu Senhor, eu creio, Pai, no poder da Tua palavra, e eu sou, Pai, testemunho vivo da Tua grandeza, Pai, que o Senhor, Pai, transforma até projetos falidos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para a glória do Teu nome, e assim declaro, Senhor, na vida do Teu povo, agora, Pai, esta mulher, Senhor, que está com um marido que é incrédulo, Senhor, ou este homem que está com essa mulher que é incrédula, meu Pai, eu declaro salvação dentro da casa deles, eu declaro restauração de lares, se há porventura, Pai, problemas de ordem familiar, Senhor, se há casais pensando em se divorciar, meu Deus, eu declaro agora, Senhor, paz, eu declaro agora, Senhor, que o Teu nome será glorificado dentro desta casa, eu declaro alegria, eu declaro, Senhor, a presença do Espírito Santo sobre eles, meu Deus, nós repreendemos agora todo o espírito de divisão dos lares, Senhor, das famílias, repreendemos agora, Senhor, todo o espírito de prostituição, Senhor, dos lares, das casas, Senhor, dos homens e das mulheres, em nome de Jesus, meu Pai, eu declaro homens de Deus, mulheres de Deus, eu declaro famílias abençoadas, eu declaro famílias firmadas na palavra de Deus, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor, amém.
Amém e amém. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Meus queridos, me perdoe o avanço da hora, é uma aula muito importante, tá? Eu não pude deixar de falar alguns pontos. Se porventura você tiver mais algumas indagações, na próxima aula a gente, num primeiro momento, tira essas dúvidas, tá bom? Me perdoe qualquer informação que você não tenha concordado, eu respeito a opinião, mas estamos aqui para tentar ensinar tudo na nossa pouca força, baseado na palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Um beijo aos familiares, um beijo aos irmãos da igreja, um beijo aos demais irmãos, ao Djalma, ao Ronaldo, um beijo no coração de vocês, em nome de Jesus, que Deus vos abençoe. Eu vou dar a bênção apostólica e tenhamos um domingo abençoado em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos do outro lado dê um amém bem gostoso. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Uma semana repleta de bênçãos e graças em nome de Jesus. Beijão, tchau.